pessoal, meu nome é Ramon, estou aqui com os coordenistas Diego Gerlach, Lobo Ramírez, também editores. A gente está aqui para conversar sobre alguns dos trabalhos mais recentes deles, porque tem uma leva imensa de publicações deles. Hoje a gente vai falar sobre o 12º número da coleção Gritos, do Gerlach, também sobre o Noia, trabalho mais recente dele que acabou de sair pela Scoria Comics do Lobo e parceria também com a Vibe Troncha do próprio Gerlach. Vamos falar também sobre a terceira edição da Rogéria, do Lobo, e também, acho que também sobre a Ulcer Vortex, que você acabou de publicar também, né, que é do Vitor Belo. E também tem uma leva, né? Acho que a gente estava no Grafest, você também estava lançando o Cavalo de Teta. Isso. E também estava lançando pela Mino o Morcegos Voadores de Vênus e outras histórias que você traduziu, né? Isso. Enfim, eu acho que tem muito pano pra manga aí pra se falar sobre. Mas assim, focando nesses trabalhos mais recentes aqui, que eu acho que fizeram bastante barulho na internet, né? Acho que foi, você mesmo já falou que acabou tendo um alcance muito maior do que vocês estavam prevendo. Depois que Laerte compartilhou a capa, meio que viralizou, assim. No caso do Noia. No caso do Noia foi isso, assim, que eu podia acompanhar pela estatística da página, da Vibe. Nunca tinha acontecido mais de, 3 mil visualizações, alcance orgânico, assim. Chegou, agora deve estar uns 20 mil, assim, mas estacionou, assim, em questão de uns 3 dias em quase 19 mil alcance orgânico ali. E acho que muito, sim, é a capa, né? Foi minha esposa que fez a capa, baseada numa série de briefings que eu dei pra ela. Ela levou um bom tempo fazendo, não tem um trabalho de galeria ainda, mas já faz algum tempo que ela pinta óleo. E, enfim, eu sempre digo que foi minha mulher que fez. Olha que sorte. Merece ser mencionado. Tem um texto, um pós-fácil na edição, em que vocês contam um pouco de como é que foi que surge esse projeto da Noia, né? Uhum. Como é que vocês se conheceram na Desgráfica ano passado? Vocês já estavam conversando e aí resolveram fazer. Como é que foi isso, assim, o convite surgiu a história, depois veio o convite, surgiu o convite e veio a história? Eu acho que a gente já tinha se topado uma vez, rapidamente, na Feira Plana, não? Não teve uma... Eu não lembro, Você não era cabeludo, bizarrão, assim? Mas eu não lembro de você, tá? Quando você lançou o Scrotum... Foi Escroto, acho que foi Escroto. Foi o Berg que rodou. Foi o Escroto, Cross do Berg. Então, a gente não tinha conversado, né? E daí o Berg, como é que é a história? O Berg mostrou pra você uma outra história que eu tinha feito. Então, ele mostrou aquela porra lá do Billy Sorco, que você tinha desenhado ele. Porque eu falei, mano, tô procurando alguém pra lançar umas histórias doidas. Aí falou, tem uma história foda que o Gerlach fez, fala pra ele lançar. Aí eu falei, você foi morto, não pode lançar. Aí eu falei, então se vira, lança alguma coisa pra esse personagem. Você achou que era o Billy Sorco, né? Não, mano, é o Berger, era o Berger. Aí daí eu falei, perguntei pro Berger, né? Se era susto usar a imagem dele, assim. Foda-se, usa a imagem dele, mano. Todo mundo desenha ele em um monte de quadrinho, cara. O tio Chico é o maior legal de desenhar. E daí tinha essa ideia, assim, mas eu não quis dar certeza, porque no momento que eu não estava conseguindo produzir muito. E levou tempo para fazer surgir a ideia. Depois que eu conheci o Lobo, assim, vi ele conversando com o Berger, eu achei as figuras, assim, que davam bons personagens. E gosto de fazer essa coisa meio... tipo uma espécie de quadrinho autobiográfico fake, assim, né? Versões horrendas das pessoas. Acho que geram, não sei dizer, assim, tem um efeito engraçado, as pessoas fazem umas perguntas que não entra bem na cabeça por que fazer isso, sabe? Mas eu comecei a pensar que queria fazer uma história de ação. Essa historinha que o Berger aparecia era tipo... ele era sequestrado por uma gangue neonazi paulistana que queria incinerar ele, né? E o motivo disso é muito simples, assim, o Berger, uma vez eu perguntei pra ele, seu nome é judeu, cara? Ele é. Daí eu, então eu conheço um quadrinista judeu. Então tinha essa coisa bem de trabalhar com clichês, assim, na história. Ele é judeu também. Inclusive ele aparece de kippah na história, assim, ele tem uma tatuagem de um Hanukkah no braço, é tudo muito estereotípico, assim. E bem zoação. Daí ele e o Billy Sorco detonam os nazis, uma história mega violenta, assim, o Billy Sorco dizima os nazis.
quebra o braço, o cara ao Cara, contrário. matar nazista é maior legal, né? Não dá É, nada. matar nazista é massa. Você pode fazer um thread escroto foda. E daí no Quantos fim da filmes? história chega o Cyborg, chega pra eles assim, aí tem uma redoma de vidro e a cabeça do Monteiro Lobato dentro, assim, com uma suástica na testa, assim. O futuro começou, heróis, vocês não foram convidados. Daí ficava no ar, assim, continuando na próxima edição. Mas era meio a vibe do Fábio Zins, tinha essa coisa de histórias bem completas, assim, e tal. Era pra Mini Tonto essa... Não, era pro Fábio Zines, o Ah, projeto... o Fábio Zines do André Valente. Isso. Uhum. Foi uma ideia que o Esteve Na verdade foi o seguinte, o André Valente, meio Inception, assim, o André Valente falou que eles queriam fazer... Ele e o Góis tinham pensado em fazer uma história, o Góis imitando o meu estilo e ele imitando o estilo do Esteve, zoando a gente. Mas não fizeram e tal. Daí eu comentei com o Esteve e o Esteve falou, não, nós vamos fazer isso. E daí eu assinei como Gabriel Goes e o Esteve assinou como André Valente com circunflexo no E. Era a pista que éramos nós, assim. A gente fez um editorial, como se fosse uma galera imbecil, assim, pirateando o zine. Olá, galera, tomamos muito cafezinho para fazer esse zine que imprimimos na humildade. Espero que vocês gostem, deu muito trabalho, os editores e tal. É uma coisa bem tosca, e deles nós vamos publicar isso. Vocês perderam, porque os personagens são nossos, somos nós. Só que eles levaram muito tempo para publicar e foi nesse meio tempo que o Lobo propôs, né? Mas eles mostraram meio, não, nós queremos incorporar no projeto. Deu, ok, então... Mas essa história saiu? Não? Saiu. Quando o Fábio Zines foi, eles tiveram um hiato aí não sei quanto tempo, quando eles retomaram, eles mandaram junto Saiu. um bilhetinho triste dizendo esse é o fim do Fábio Zines, não sei o que. Se fudeu. Saiu sim. Mas foi bom, porque aí tipo, você fez a porra do Noia, né, mano? é. Mas eu não lembro, você mostrou a capa pra mim antes. Porque, cara, até você mandar o PDF eu não sabia da história. Sim. Tipo, E quando que foi Não. enviado o PDF? Cara, foi em junho agora. Dia 27, Então, eu não tinha lido o Noia, eu não sabia. Eu falei, eu confio, pode ser qualquer merda, porque a capa é foda. Entendeu? Não, foda-se, eu não ia fazer um treco. Não, mas eu acho que a muito ruim, capa veio entendeu? depois de algumas páginas já feitas e tal. Ah, não, eu vi umas 3 páginas, mas não dava pra entender. Mas estava me zoando só, eu e o Berger lá. Você não botou fé, cara. Eu acho que vale falar também, já fazendo uma comparação e uma ligação com o seu grito, que tem umas distinções bem grandes até entre os seus trabalhos recentes. E até você comenta que, por exemplo, tinha um tempo que você não fazia nada à mão, assim, né? Que você estava fazendo muito computador. Isso, o grito foi todo feito direto no Photoshop e tal. É? E como é que foi pra você? Você fez um roteiro disso aí antes? Não. Tipo, faz Quando uma comparação de você não produção leu. entre os dois. Você leu, você não vai inventar sem roteiro. Não, cara, eu normalmente não trabalho com roteiro pronto. Eu vou fazendo quadro a quadro. É muito importante pra mim a conjunção do diálogo com as expressões dos personagens. Isso eu tento escrever roteiro, mas eu não consigo ainda. Eu estou tentando chegar nesse processo. Mas se você for ver, são histórias que têm um roteiro bem redondinho, assim, né? Todas as 2 histórias, se for ver, tem estrutura de 3 atos. Início, meio e fim, certinho. Tudo isso, assim, apesar de toda a doideira, tem esse formato que acho que é bem digerível, assim, é meio... No caso do Noia, ele lida muito com clichês, também usa muleta de clichês de gêneros de cinematográficos, de gibi também. Então, a pessoa já tem meio um caminho, assim, uma planta baixa de cultura pop, né? Uma resenha mais... É uma história... Acho que é a história mais humana, assim, que eu fiz, assim, né? São muito antagônicos os 2 trabalhos, é meio que um mistério como saíram juntos, assim. E aí, você, quando você recebeu as histórias, como é que foi isso? Você editou, você teve que... simplesmente mandou pra gráfica, é isso aí, vamos lá. Cara, ele mandou pra mim, eu achei foda. Aí eu mandei pro Berger ler também, a gente pegou bem pra caralho. Aí eu mandei pra gráfica. Aí os caras falaram pra mim, beleza, tá faltando umas 6 páginas aí. Aí eu falei, inventa umas páginas. Só que ele tem toda a historinha bonitinha, não dá pra meter umas histórias no meio, né? Aí a gente começou a pirar, faz aqueles textos do começo lá, que é uma encheção de linguiça. Aliás, tá escrito aí, né? Tá escrito. Mas é uma encheção de linguiça legal, eu sempre peguei bem, ler tipo um pouquinho. Não sei como é feito, umas merdas assim. E aí foi metendo página, né? Umas páginas no começo. E cara, eu achei que isso ficou legal pra caralho, porque se você pegar qualquer coisa, pelo menos da história que eu lancei, eu nunca tive preocupação de colocar data, ou quando foi lançado, ou quem fez, tipo, acaba tendo aleatório, assim. Mas aí ele, mano, fez a contracapa, tipo, tem...
editor-chefe, tipo, eu não fiz nada, tá ligado? Eu peguei e falei, tá legal, sou editor-chefe. Tipo, sabe, negócio bonitinho, tudo como um sério rolê. Né? Mas é que, cara, editor, assim, eu acho Acaba que... sendo isso, né? Acho que os editores que trabalham de uma maneira mais efetiva, assim, nem tanto a questão... O Lobo fez toda a logística de impressão também, que é uma parte que eu tenho dificuldade, ele lidou com a gráfica, e a gente dividiu bem as tarefas, eu fazia aqueles memes, a gente publicava, daí seguinte, não vamos só repostar, cada um posta, daí essa divulgação integrada, a gente subitamente dobrou o nosso público, assim, o Lobo na verdade já tem bem mais galera que segue ele no Instagram e tudo mais do que eu, e acho que no Facebook a galera presta mais atenção nas coisas que eu posto, assim, então ficou super equilibrado o negócio e nós meiamos os custos da tiragem, a pré-venda foi bacana, então possibilitou que a gente tivesse mais cópias com o mesmo investimento e era assim, eu ia mandando páginas de, mas voltando àquela coisa, o que eu acho que o editor, né, deve fazer, é isso, né, cara, feedback constante, encorajamento, tá legal, que tal ideia, isso, aquilo, assim, é muito difícil você, acho que o negócio do editor tem que ir um pouco além do negócio de simplesmente imprimir o negócio. Você assim, colocou o sexo no final, né, que eu pedi. Não, porque eu falei pra ele, tem que ter violência e sexo pra vender. Ele tava divulgando que era uma história cheia de violência e sexo. Eu falei, só se eu botar tu a transar com o Berger, meu. Porque não tem sexo na história, e depois a galera falou, cadê o sexo? E eu reclamar, tipo, eu comprei por causa do sexo, Cebolinha, eu queria ver transar. Daí eu pedi um pin-up nesse corre, eu pedi pro Gabriel Góes fazer o pin-up, daí, eu vou botar a galera toda se comendo, assim, uma coisa... Deu, tá, beleza, sexo, né? Então, agora eu posso falar que tem sexo no Noia. E uma outra, um contraste grande entre as duas é exatamente essa linha mesmo, né? O Arsen, ele segue muito o que você já estava fazendo na Know-How, principalmente nos últimos números da Know-How, de dialogar muito com a realidade, né? De ter um pé bem firme, sei lá, nesse cenário brasileiro meio caótico, de pessoas ligadas de alguma forma com pessoas fudidas, pessoas ligadas com religião, uma fé muito grande e tal. E o Noia, você deixa o tempo todo claro como é que tem essa pegada escapista, né? Que você está querendo dialogar com esse mundo de escapismo mesmo. Né? Quadrinhos queimão, filmes bem comerciais, trash, assim. O Lobo também curte muito essa coisa desses filmes de ação dos anos 80, de vigilante, coisa meio bem fascista. É uma coisa meio fascista, assim, quando você olha essa ideia do Vestal, da ética com uma arma na mão, distribuindo justiça, o Robocop também, todos esses... Charles Bronson, Cebolinha, né? Esses filmes eu acho que eles têm um potencial satírico bem interessante, assim, que nem sempre é explorado. O meu pai mesmo, eu tipo, o filme predileto dele, assim, Braddock, saca? Isso é um filme bom, entendeu? Cara, hoje em dia é podre, mas era sério, né? Tipo, cara, levava sério, era uma coisa... Eu acho que eu tenho uma grande afeição por essas representações de masculinidade falidas, assim, sabe? Tipo, acho que é isso. No caso do Arrecém, assim, é uma coisa aconteceu um pouco diferente, que normalmente eu começo a desenhar e surge alguma ideia, ou então essa coisa de ficar brincando com ícones já conhecidos de quadrinhos, meio que dar uma corrompida, mas aqui veio uma imagem, assim, uma coisa de... eu trabalhava de professor lá numa escola, então eu andava muito pelo centro de São Leopoldo, que é bem plano, assim, e tem muitos guardadores de carro, pessoas morando na rua e tal, e eles são uma tribo em si, assim, né? Eles têm uma série de trejeitos e coisas específicos, assim, parecem coisas desenvolvidas para, às vezes, afastar as pessoas, às vezes conseguir que elas deem algum apoio, para que eles possam almoçar e tal, mas isso aqui é uns trocos para não, né... comprar uma pedra, coisas do tipo, assim, mas tem uma coisa, assim, na maneira como eles se comunicam, assim, pelo menos lá, não sei se aqui, não sei se tem tanto guardador, não sei como é que é a coisa, tem bastante. Sim. Normalmente são pessoas que moram na rua, né, na cidade onde eu moro, assim, e eles têm um jeito, assim, de falar, meio cantando, um gritando pro outro à distância, assim, meio umas piadas internas que parecem incomodar o pessoal do entorno, assim. Ficam fazendo umas dançadinhas, tirando onda com o pessoal. E eu sempre prestava atenção nisso, assim, e me veio a imagem do que acontece na história, assim, de um homem vestido de uma maneira meio incongruente, assim. Se chegasse uma pessoa com um terno de linho e se prostrasse ali junto e dissesse para eles, agora eu, né, domino o rolê aqui por motivos autoevidentes, né? As pessoas querem uma pessoa
essa era a premissa, assim, tudo que surgiu foi dessa imagem, assim, né? As primeiras páginas são meio tentando chegar nessa imagem e a partir disso as coisas começam a se desenrolar de uma maneira mais, que pra mim, assim, parecia natural e tal. Uhum. Teve um negócio lá no Grafest, você participou daquela conversa sobre quadrinhos de humor e da relação da realidade, da nossa realidade de quadrinhos com a nossa realidade hoje, política, conturbada, e social e econômica, e por aí vai. E uma coisa que você fala é como é que você usa a realidade meio que para regular o volume dos trabalhos que você está fazendo, né? Como é que é? E aí eu acho que você também, Lobo, por exemplo, nos seus quadrinhos, nos seus trabalhos, ou até editando também, como é que é essa influência de regular a partir talvez como a realidade influencia esses trabalhos até escapistas como o Noia, porque por mais que ele se propõe escapista, pesado tudo que ele está falando ali por exemplo, de fascismo, da relação policial, de autoridades com as pessoas, enfim. Como é que é essa relação para vocês, assim? Fala aí, Lobo. Como é que se relaciona com a realidade? Cara, eu acho o Arrecei muito mais doido que o Noia, bicho. Pra mim o Noia é muito mais real do que o Arrecei, cara. Ah, é? Eu acho a maior conspiração doida que você cria, tipo, eu achei foda que são poucas páginas, né? Tem 16. E tipo, você lê, parece que você 20, vai... 20? É 20, né? É mais. E tipo, eu acho muito mais doido do que o Noia, cara. O Noia eu vejo muito mais um negócio real. Porque, cara, a realidade não tem como você explicar, tipo... como é que fala? Dando uma crítica específica, igual você faz igual na Recência, tem um foco, tá ligado? O Noia é um monte de coisa doida junto e isso pra mim é o que é mais próximo da realidade. Tipo, não, o cara, igual tá escrito, você não sabe exatamente quem que é o vilão, se é o Noia que sofreu bullying, ou a mulher que era preconceituosa pra caralho, e aí tem tudo junto ali, aquela porra. E não fica muito claro, não, esse é o cara legal, esse é o cara, sei lá o que. É exagerado, mas é exagerado pra ficar divertido também, poder ver. Mas você acha que o Berger é polícia, cara? Cara, essa é uma dúvida por que ele não tá aqui? Essa é a pergunta. Porque ele é polícia. Ele é polícia. E eu não sei se eu já... Por isso que eu nunca lancei coisa dele, porque ele é polícia. Mas o Noia não é meu, né? Agora, tipo, a porra do Rogério, mano, também, mano, o negócio é tipo, tá bom, é um papagaio comendo porção de cu e o caralho. Mas tipo, isso é a realidade. Não, mas assim, quando você olha os trejeitos dele, então, todas as vestimentas, a forma como ele fala. A forma como fala, é muito... Fala. Se você for em qualquer barzinho podre assim, vai ter um cara desse jeito, pedindo uma porção, pô, velho, 3 torresmos, não vou pagar. É muito, pra mim, é um negócio muito cotidiano, ordinário, que é mais cotidiano, ordinário, assim, do que uma realidade aberta. Tipo, é bem focado, tipo... O que se propõe, tipo, futebol, cachaça. Igual você vai perguntar de realidade pro cara no bar lá, comendo torresmo, o cara não... tem muito, eu acho que tem uma Ele não vai ficar coisa pensando. em comum, assim, entre o Victor Bell também, essa coisa da captura da linguagem coloquial, assim. Eu me esforço bastante para fazer isso. No Recém foi difícil para traduzir, depois acaba perdendo alguma coisa, que ele saiu já em inglês, né? E o Noia, assim, é mais tangencial, uma coisa ampla, assim, né? Uma coisa mais icônica. O fato principal é, tipo, uma história em preto e branco, na capa ele está vestido com as cores, né, da seleção brasileira. Nesse momento é muito emblemático isso, por si só, e, né, em oposição a uma visão grotesca de anarquia, ou coisa do tipo, né? E o Noia ele não parece... Tem outra coisa, né, que evoca pra mim muito real, que é as pessoas terem uma noção marcada de preconceito contra coisas que elas sequer entendem direito. Isso se torna meio que uma piada recorrente na história. De todas as partes, né? De alguma forma. De todas as partes, É tipo o cara do Dogão lá. O cara do Dogão, O Dogão é muito foda, mano. Uma contradição ambulante, né? Mas tem muita gente assim, né? Pessoas que internalizam a agressão e se tornam um tipo de síndrome de Estocolmo bizarro, assim, né? Se identifica com valores que são necessariamente antagônicos à existência dela, né? Um pouco disso. Mas assim, eu sinto que tem uma resposta maior das pessoas quando você toca nesses pontos nevrálgicos, assim. O Recém mesmo eu mostrei pra... Tem hábito de mostrar pra mais a galera dos quadrinhos, assim, eu mando digital mesmo aí.
E algumas pessoas escreveram bastante tocadas, assim, pela história, né? Que, tipo, eu não esperava isso, assim, que tivesse esse tipo de desfecho, esse tipo de emoção, assim. E foi bem diferente de fazer, assim, como eu falei, mesmo essa ideia de ter partir de uma imagem, de que gerou um mecanismo de narrativa, assim, é muito incomum para mim, né, como eu faço. Mas e algo que aí é uma interpretação minha, e eu acho que você falou um pouco disso também nessa conversa lá na Ografest, que é um padrão de todos esses trabalhos, as suas coisas também, seja o Úlcera Vortex, o Rogéria, tem algo de catártico, sabe? De raiva, de expressar uma coisa que, sei lá, um sentimento, não sei, Sim. talvez Sim. coletivo, enfim. Sim, tem partes de mim que se identificam um pouco com o próprio Noia, assim, cara, pra ser sincero, sabe? Noia dentro de você. Velho. Mas aqui, do Cebolinha ou porque você... Não, cara, eu sei o que é bullying, cara, eu vou deixar no ar, assim, mas eu sei o que é bullying, entendeu? O personagem sofre bullying, assim, então... A minha namorada tava vendo e falando, ai, tadinha, assim, ela via as expressões faciais, é que ele é tão fofinho, ela dizia. É um filho da puta. Ele é escroto, né? Mas ele também é vítima das circunstâncias, de certa forma, né? E eu gosto de fazer isso, assim, nas histórias, nas anteriores, no Howley 5 também tem isso, assim, meio como eu posso dizer, essa capilaridade da culpa, assim, que ela se alastra, né? As pessoas começam a cometer atos horrendos umas com as outras numa espécie de efeito dominó nos grandes centros urbanos, né? É uma coisa desencadeada pela pressão profissional, enfim, coisas de cunho de gênero, esse tipo de coisa, assim, né? Eu tento não ser muito didático, né? Então, isso é foda, né? E nessa de não ser didático, eu acho que tem um pouco de provocação aí, por exemplo, quando você faz um Cebolinha, que as feições são muito legíveis, porque você está acostumado a ver o olho do Cebolinha, a boca do Cebolinha, é fácil, ele não é o cabelo do Cebolinha, ele não é sustentado na realidade, igual, por exemplo, quando você desenha o próprio Lobo, ou o Berger e tal. Parecido, ó. Lobo parecido. E aí é fácil, talvez seja um pouco mais fácil de se identificar com esse personagem. E no caso da Hacem, que a gente está vendo alguém que talvez seja ainda mais vítima das circunstâncias, mas que você criou, assim, é difícil interpretar ele, principalmente pela ausência de olho, pela ausência de boca. Tem esse contraste também na forma como se retrata eles, né? Sim, é um personagem mais insondável, assim, que era justamente para criar algum suspense em torno do que vai acontecer na história, né? Ela tem um ar de mistério que não se explica completamente, né, com a conclusão da história. Pessoal, estou conversando aqui, mas tendo perguntas, fiquem à vontade. Eu queria voltar nessa questão da estética mesmo, das construções, por exemplo, de grid aqui, principalmente no Grito, que ele é fixo, né? São 9, né? 6 por página. 6 por página. Como o da Cíntia, que eu vi o da Cíntia, eu estava em dúvida se ia ficar legível com esses quadrinhos pequenos, eu olhei, não, é ok. E daí eu resolvi fazer, mas tirei a sarjeta para ganhar um pouquinho mais de espaço, né? Você até comentou que tinha achado que dava um ritmo mais frenético, né? Sim, uma coisa mais claustrofóbica, imagino, né? Não ter esse pequeno respiro entre os quadros. E é algo que eu tenho visto bastante no quadrinho brasileiro. E aqui também você não tem a sarjeta, né? Sim, um monte de gente que faz isso, assim. Aqui, em alguns momentos eu tava meio irritado. Cara, uma treca horrível de ler isso. Por que você faz isso, mano? Eu imagino que, principalmente no clímax da história, pode ser um pouco mais difícil de ler, assim, mas também era um pouco a intenção, assim, era para ser um pouco mais crust esse aqui. Esse aqui acho que ele meio que flui quase como um slideshow, assim, tá tudo bem blocadinho, né? E aqui, às vezes, né, quebra um pouco a linha, meio que tá derretendo, assim, o layout da página. Foi um pouco, assim, por começar a história de maneira descompromissada, né? Não sei se você reparou que a arte, ela flutua bastante, ela começa bem rascunhada, feio mesmo, negócio. Foda-se, não dá nada isso aí. E daí... Mas enfim, eu redesenhei uma página aqui no começo e tal, e ela vai ficando... Mas isso é uma coisa que sempre tem no meu trabalho, assim, menos quando eu faço digital, assim, ela fica, quando o digital é produzido mais rápido,
acaba sendo mais coeso, e também eu uso mais foto-referência quando eu faço digital, às vezes eu desenho por cima de fotos, mas eu não tenho nenhum tipo de purismo, assim, quanto como chegar ao momento que eu posso escrever fim ali, sabe? Tipo, as ferramentas que eu achar interessantes naquele momento, assim. E o Rogério? Como é que é que Cara, o seu sistema hoje de produção... eu até esqueço que eu fiz isso, porque o Mozina, ele manda o roteiro pra mim em 10 minutos e eu tenho que desenhar essa porra. E tipo, na cabeça dele eu acho que é muito fácil desenhar, porque o desenho é tudo torto, mas não é tão... É difícil fazer isso aqui? Cara, não é difícil, mas demora mais do que devia demorar, entendeu? Porque eu não pinto, nenhum desenho meu é tudo preto e branco, assim, os quadrinhos. Só o Rogério, que é colorido porque, porra, mano, é um papagaio, se fosse preto e branco ia ficar feio pra porra. É legal ver as cores escrotas, porque a ideia era pra ser o Mozini que ia desenhar. A primeira página dessa parada aqui é o desenho dele, assim, ó, que é horrível. E eu queria lançar um quadrinho só com o desenho dele. Só que, mano, não dá pra ele desenhar, o cara tem várias coisas, então eu falei, faz o roteiro e eu desenho. Eu tentei... Parece o desenho do Arnaldo Branco aqui. É muito podre, mano, é legal pra caralho. Aí eu tentei copiar o desenho dele, só que assim, eu não me toco que eu tô desenhando, tipo, o Rogério, assim, pra mim é o Mozinho que fez essa porra. Tudo de água, erro de português, não importa, é tudo dele, assim. Ah, isso aqui. Eu faço o que é meio óbvio. Mas vem alguma indicação no roteiro do tipo... Cara, não é roteiro, é um parágrafo parágrafo tudo junto com uma fala, entendeu? Não existe roteiro. Eu expliquei pra ele, falei, cara, você consegue separar por página, só porque tem que ter 16 páginas. E foda-se, ele mandou um tipo, texto corrido no Facebook, e aí eu me viro. Pra você ter noção, tem roteiro dele. Tem o roteiro dele até o 8 do Rogério já. Porque ele fica bêbado, escreve e manda pra mim. Então, eu já tenho os próximos 3 Rogério, eu falei, cara, tá ficando pior, eu vou ter que lançar essa porra. E o próximo eu acho que vai ser melhor, entendeu? Porque é umas histórias tão curtinhas que dá vontade de lançar tudo de uma vez, porque, cara, são várias sacadas escrotas que não dá pra você desenvolver a porra do papagaio tomando a porção de cu, tem que ser curto, entendeu? Tipo desenho animado. É um negócio divertido, tem algumas coisas ali e dá pra contar 1 milhão de histórias, tipo... Ó, vou falar, tem uma história dele foda, que é a escolinha de futebol do Rogério. Esse é o número 5. Eu quero fazer esse desenho, mas eu tenho que fazer o número 4 primeiro. Que é uma outra historinha besta, que é tipo o Rogério no bar de novo. Então é muito desenho animado. Tem algumas coisas que são legais, assim, que é tipo futebol sem futebol, que é tipo aquela cultura do futebol, do cara ver o jogo e foda-se, ele tá bebendo, comendo torresmo no bar, assim. Torresmo você já mencionou várias vezes. Cara, é uma fixação por torresmo. Torresmo. Na verdade é cu que tem no Rogério, né? Você já tem prontos roteiros? Roteiro. Chama de isso roteiro. Aí, essa chama de coisa aí roteiro. que você tem, que esses textos dele, você já tem prontos até quando? Tá, até o 8, até o Rogério é 8. E você já tem uma previsão de quando sai um próximo? Cara, então, eu quero tentar lançar um, porque foi o primeiro lançamento da história, foi o Rogério, né? Foi a única pessoa que topou fazer uma coisa comigo, que achou que eu ia fazer sério, foi o Mozini. Porque eu falei, cara, tô fazendo nosso quadrinho ali, beleza, mandou o roteiro em 10 minutos. Eu falei, putz, agora tem que desenhar, lançar essa porra, fazer a galera comprar, convencer que é legal. E aí acabou, porque eu fiz pouco, e agora conseguiu fazer, fiz o 2, lancei o 3, fez 1 ano agora em junho, e vendeu na Ultra também, legal. Só que a galera quer o 1. Eu faço os filhos da puta, não compraram no começo, mas não é culpa da galera, porque ninguém conhecia que porra que era essa. Então agora eu vou tentar ver com eles se a gente relança o 1. Porque, mano, tanto faz, tipo, a história é desenho animado antigo, você Tom e Jerry. Você não vê a primeira temporada de Tom e Jerry, você vê Tom e Jerry, tá ligado? É divertido aquela porra. Então o Rogério é isso, só que eu falo isso, o pessoal, não, eu quero ler o 1, e o 1 realmente é o melhor. E eu queria saber, bem, vamos falar, acho que do mistério, né? Tipo, o Vitor Bello, como é que você chegou nele, como é que surge a Úlcera, porque é um dos melhores quadrinhos desse ano que eu li, quadrinho brasileiro. Que bom você tá falando, porque se eu falar vão achar que eu tô tentando vender, mas é sério. Mano, o Berger, ele falou pra mim, cara, Lefeto em Conserva 3, é foda pra caralho. Bom, pelo nome deve ser bom, né? Aí acho que o Vitor Bello mandou pra Ultra 2 exemplares, um pra mim e um pra ele. Mano, na hora que eu li, eu falei, cara, que treco foda, tipo, animal, de onde tá esse moleque? E aí eu fui descobrir que ele tinha lançado várias coisas já numa prego antiga, Banheiro Selvagem, tem coisa dele. Mas assim, Goró tem uma, né? Goró tem, tipo, coisa de uma página, assim. Eu falei, caralho, imagina ler mais coisa dele de uma vez, que doido, será que ele consegue?
Eu mandei e-mail pra ele, ó, tô começando com editora e tal, falei a ideia da história. E o moleque perdeu bem pra caralho, ele começou a desenhar sem que eu falasse nada. Aí ele falou, ó, tem uma história de 70 páginas pra você lançar. Aí eu falei, bicho, vamos dividir isso aí em 2. Aí começou a finalizar o 1 primeiro e mandou pra mim. Na hora que eu olhei, falei, caralho, que negócio foda. Quantas páginas tem o primeiro? O primeiro tem 36. E aí o segundo era pra ter mais... O segundo era pra ter mais 36, que era mais ou menos as 70 que ele me falou. Aí na hora que chegou em junho agora, antes de eu mandar pra gráfica, ele, ô, fiz umas páginas a mais aí e tal. Eu falei, beleza, dá nada. 60 páginas. E não teve espaço pra colocar essas coisas bonitinhas, igual tem no Noia, que é a explicação do caralho. Da primeira à última página é só história comendo solto. E, cara, eu perguntei pra ele, você tem roteiro? Você pensa fazer essa porra? Você só desenha? Claro que não. Ele falou que ele tem um roteiro, cara. O roteiro dele é assim, é uma lista de coisas que ele quer que aconteça. Tipo, sei lá, luta entre uma lagartixa e um caranguejo. Em algum ponto ele vai ligar isso, entendeu? Mas eu acho que tava me zoando, não sei se isso é verdade. Mas parece ser um... Cara, mas é parecido com a maneira que eu assim, faço. coisas assim. que ele que acha legal. O pessoal alguém falou pra mim que tinha achado muito parecido com o No Hall 2. Aham. Que tem essa coisa de vários personagens com nomes engraçados que se cruzam e tal. E foi um dos grandes inspirações para fazer o Noia pela Score, foi ter visto o Será 1, assim, que dá um nó na cabeça. dá barrigada de rir, Você cara. consegue, como editor, fazer a sinopse do... Cara, eu tive que fazer isso quando eu mandei pra... Fala. no qual é a panorama... sinopse, eu acho. Não, no panorama de zines e publicações eu tive que fazer em uma frase, tipo, sei lá, 10 caracteres, 2 palavras. Mano, é um cientista que usa um enxaguante bucal e cria um universo, como é que é? Um portal na barriga dele. Mano, isso não descreve porra nenhuma do úlcera, tá ligado? É. Mas é tipo... Tá tudo nos detalhes do... Entendeu? Eu vou descrever a primeira página. Igual que é o seu personagem preferido, assim. Porque tem vários personagens incríveis, Cara, né? O Valdir Gás. Tem o Valdir Gás, que Tem virou o Valdir Vegeta quando ele virou lagartixa. Não, Que aí tem o Noêmio, que eu não sei se ele é uma viagem da cabeça do Adriano Gás. Cara, tem personagem foda pra caralho. Eu falei pra ele, bicho, se você lançasse um quadrinho de um personagem só, qualquer um do Úlcera, eu acho que ia virar. Se você conseguir escrever, a galera ia pegar bem. Fazer vários spin-off. Tipo, faz um Úlcera verso, assim, tipo, essas porra da DC, que tem um monte de merda, tá ligado? Começa a lançar 1 milhão de spin-off e começa a vender, assim. Porque ele coloca vários detalhes que, tipo, é como se fosse pensado, não é pensado porra nenhuma. Tipo, ele vai enchendo de detalhe, tipo... Todas as páginas, tem muita informação, muito texto e tal. E eu acho que ele cria, cara, personagem igual ele Cardia, personagem foda pra caralho, assim. Tipo, igual você perguntou, qual o personagem mais foda? O Adriano Gás acaba sendo tipo, meio que o principal do rolê, eu pego mais bem com ele. Mas o... Gosto de curtir. É uma pichação que sempre aparece ao fundo no Úlcera Vortex. Cara, essa mesma puxação aparece aí e aparece no... Não, eu fiz um aceno, né, pro Victor quando ele vê isso aqui, ele vai se dar conta, imagino, né, tá meio pequeno aqui, mas enfim. essas piadinhas... Era meio uma referência. Eu acho que tem gordo ceboso em alguma parte, tem escroto também. Umas piadinhas bosta tipo, que a gente faz pra zoar. É que ele fez um quadrinho inteiro meio que zoando eu e o Berger. Não, cara, é um tributo, é diferente. Mas, cara, o Úlcera é muita coisa. Tipo assim, o feto em conserva é muito pequeno. E o Úlcera foi um negócio foda, porque eu falei, cara, você conseguiu fazer um quadrinho com muita coisa escrita e ficou animal, porque é impossível você saber o que vai acontecer. Tipo, igual o Noia, igual você tava falando, começo, meio fim, é escroto e tal, mas você vai sentindo que a história encaixa, tem um fim legal. Sim. O Úlcera, cara, parece que é tipo um ping-pong do seu cérebro, assim, ele fica batendo. Tipo, esse personagem é legal, foda-se, vai indo, um negócio muito doido. E o desenho, cara, o desenho dele eu acho muito bom mesmo, tipo... É meio de criança, mas ele trabalha pra caralho, faz umas achuras Agora tá com os foda. volumes sinistros aqui e tal. E tipo, foda-se, anatomia, Mas assim, não serve pra nada. uma coisa que tem no Úlcera, tem no Nome, eu acho que é uma coisa que você gosta muito de trabalhar, que é investir exatamente nos clichês, né? Uhum. Tipo, você também tem essa coisa das frases feitas, né? Que são muito características dos trabalhos de vocês. E no Noia você cita ali no finalzinho, no pós-fácil, que surgiu bem depois, né?
surgiu para completar as páginas, né? Exceção de livros. Você cita o Edgar Wright, né? Que é uma referência assim, que eu não associaria com o trabalho de vocês, mas o discurso dele, tem até um vídeo muito interessante no YouTube, não sei se você já viu, que é um ensaio sobre o trabalho do Edgar Wright e é exatamente como ele usa bem o Edgar Wright. Diretor do Chumbo Grosso. Do Simon Pegg lá. Isso, Scott Pilgrim também e tal. Mas, Scott Pilgrim eu não vi. Mas enfim, dos outros trabalhos eu acho que dialoga mais. Sim. Mas é exatamente como ele sabe usar o clichê a favor, né? E com um tom mais cômico, assim, né? Um certo distanciamento irônico, assim, em alguns casos, mas ao mesmo tempo se deleitando com esses clichês, assim, porque tem uma nostálgica, e é como se você ficasse com as mãos limpas para fazer outras coisas também quando você recorre a esse tipo de clichê narrativo mesmo. Eu acho que tá bem em voga, assim, cara, assistindo Twin Peaks, assim, já é uma ilusão que também o David Lynch é uma pessoa que lida essencialmente com clichês e tal, e vários artistas que eu gosto. Você tá lidando Twin Peaks com Noia? Claro, total. Não, essa coisa de reciclar clichês de uma maneira meio excêntrica, assim, tem bastante disso realmente. Não é a primeira vez que eu faço uma história com um personagem icônico, assim, disfarçado. Um Zé Carioca da vida. Zé Carioca é o Rogério. Mas então é algo também do imaginário em comum de vocês dois, né? Porque Sim. o Zé Carioca é alguém que também está sempre presente no seu trabalho, né? Total. Eu gosto bastante de quadrinhos Disney. E de fantasma. Mais do que Turma da Mônica. Você lia assim. Fantasma? Não, eu fui ler já adulto, assim, Poxa. cara. Não dá pra ler aquelas Não dá pra ler. O desenho é bonito. As primeiras histórias. Não, tem boas histórias, algumas bem antigas, assim. As que não foram... É que muitas vezes que eles publicaram no Brasil, eles não... Eram tiras de jornal e eles não adaptaram o texto, né? Essas que estão republicando agora é exatamente isso, assim. Então uns loopings de texto redundantes, positivos, assim. Você quer sair correndo de dentro da revista, não... Mas eu gosto de me permitir às vezes, assim, numa resenha, por exemplo, não tem isso, assim. A resenha é uma das histórias que eu posso entregar para uma pessoa que não tem essas referências de quadrinhos, assim. Uma vez foi o Fábio Zimbres me disse isso. Ele falou que meu trabalho era muito para pessoas que já tinham lido quadrinhos exaustivamente, e daí eu me dei conta que realmente, e essa é uma raça em extinção. Né? E além do que fica uma coisa muito um cerco muito fechado, assim, né? de quem vai se interessar de fato pela história, assim. Tipo o Recém eu acho que é uma história que, né, se a pessoa não tiver muita idade por causa do tamanho da fonte, né, todo mundo tem condições de entender mais ou menos o que está acontecendo sem grandes referências, e eu acho mais difícil de fazer isso, assim. Em princípio eu sempre achava que tinha como se tivesse alguma coisa faltando, assim, e tal. Essa coisa dos clichês meio que parece que preenche uma série de espaços, deficiências eventuais que possam acontecer, porque já gera um tipo de projeção do leitor por conta da cultura visual por trás do design dos personagens, mecanismo de roteiro, né, que é bastante elipse, narrativa, esse tipo de coisa que é usado em filme. Uma coisa uma tentativa de fazer uma coisa bem fílmica, assim, o Noia. Principalmente, né, como eu falei ali no pós-fácil, de filmes de gênero, assim, slasher, vigilante, filmes lixentos, assim, sabe? Você assiste todos em sequência, assim, e começa a decupar uma fórmula, uma série de incongruências, né? Tipo assim, você vê dois personagens demonstrando afeição real um pelo outro, você sabe imediatamente que um deles vai morrer de maneira horrenda, porque isso vai gerar uma tensão narrativa, ou né, algum dia já gerou, hoje talvez seja só um clichê. E tem isso na história, assim, né? Tipo... morre. Hã? Não, Noia não morre. Ou morre? Não sei. Será? Será? Então até sido aqui. Não, mas aquela coisa que tem, aqueles momentos de afeição, que é um filme brutal, que assim, a galera tá tomando uma machetada na cara e tal, daí a galera vai transar e morre, e daí rola uma demonstração de afeto, assim, de amizade, você sabe que um dos personagens vai morrer, assim. E tem aquele negócio na história que, né,
alguém compra pra alguém um cachorro quente, né? Com, tipo assim, amizade, afeição e tal. E você sabe que isso vai dar merda, assim, tipo... Né? Cara, Você sentiu chegando alguma coisa que eu tava lendo a história, assim? eu sabia que Você eu ia sabia ser pra mutilado. onde ia ir? Eu sabia que eu ia ser mutilado. Mas no fim eu queria muito que tivesse mutilado o Berger também. E eu acho que eu vou tentar fazer. Mas eu fiz algo muito pior que isso Cara, com fez, ele. fez, Fiz algo muito pior. eu acho que você foi mais. Mais cruel. Foi horrível mesmo. A última página gerou um trauma. Ele começou a seguir esse caminho mesmo. É? Hoje em dia ele tá é religioso, não vem mais em palestra de quadrinhos, essas coisas. Pode Enfim, crer. acho que são spoilers da história que você... Cara, o que ele falou é clichê, pode ser. Eu não sei, tipo. Pode ser spoiler, umas paradas assim, mas se você ler é legal do mesmo jeito. Sim. Tipo, imagina dar spoiler do Rogério, tem cu, tem porção de cu, mas tipo, vai ser engraçado quando você vê um papagaio comendo uma porção de cu. Tipo, a ideia é que fosse desenho animado, cara. Você vai ver várias vezes e vai rachar o bico e foda-se, não é pretencioso, não tem elipse narrativa, essas coisas. Aliás, pode ter, eu não sei o que é isso. Eu acho que provavelmente tem, cara. O que é? Tipo, quando você conta o final, tipo Tarantino, assim, aparece a mala. Não, cara, é quando você introduz alguma coisa na história que você retoma, seja no diálogo dos personagens ou na... Daí, né, o leitor vai dando aqueles cliques, assim, então esse cara ele tá prestando atenção enquanto ele tá fazendo a história, entendeu? Cara, eu gosto do Rogério porque ele é escroto mesmo. Tipo, eu não presto atenção quando eu faço a história. Só que nem por isso ele não é divertido. Não sei se foi você que falou que eu mandei no papozinho. Foi o que eu mais gostei. Foi. Então, que eu mandei pra você e você fala, putz, esse desenho é mal feito, os negócios sei lá o quê. Não, meteu vários falsos aqui, mas é divertido pra caralho. Eu falei, então pronto, mano. Tipo, a ideia é essa, entendeu? Porra, às vezes eu vejo uns quadrinhos mó bem feitos, assim, tipo, vários quadrinhos que eu... Só que, cara, a história pode até ser boa, mas é chato. Tipo, porra, mano, o cara ficou 10 horas pra desenhar aquela página e é chato pra caralho, tá ligado? Às vezes um rabisco, tipo o Vitor Belo, que, mano, tem um desenho, tipo, muito doido, que eu não sei se é até que ponto é meio sério ou é de zoeira, mas a história é séria, entendeu? O personagem é sério, tipo, ele chora, você sente emoção. É foda. Não, o Cera 2, mano, eu chorei na última página. O Vitor Belo tá sabendo desse sucesso todo, assim. Cara, tá, mas eu tô deixando meio... Falo, não tá rolando muito bem, porque você não vai pedir dinheiro pra mim. A gente manda reportes pra ele, assim, eu mesmo falei, faltou só você lá pra fechar uma gangue e tal, e todo mundo é Era muito pra ele fã tá do seu aí, né? trabalho, valeu, cara, estou trabalhando no fim de semana, não, deu ruim, não sei o quê. Ele tá na Estamos pizzaria, aí, cara. Quando eu conheci ele fazia cartaz de supermercado, sabe, promoção e tal. Eu falei, puta talento aí, faz quadrinho pra minha empresa, vai ganhar dinheiro. Aí o trouxa fez achando que ia ganhar dinheiro. Mas eu vou... Cara, mas a minha ideia, se o Úlcera, tipo, desse... rolou, né? Tipo, uma galera pegou bem. Mas minha ideia é começar a tentar voltar alguma parada pra ele, assim. Lançar mais coisas, falar, bicho, a grana é tudo pra você, assim, eu quero ajudar. Mas não tipo, eu sou legal, mas tipo, cara, a história dele é foda. Se ele conseguir fazer mais, a gente tem doideira pra... Revolucionar o quadrinho nacional. Foda-se, revoluciona ou não, mano. Mas ele tem mais ideias, você já conversou com ele sobre... Cara, então, a treta é o seguinte, toda vez que eu converso com ele, a gente tem muita ideia e acaba se perdendo, assim. E o negócio tava até na Udra lá, que a gente tava conversando, que o da hora, pelo menos, que eu tô pensando, é tipo, quando eu tenho uma ideia idiota e todo mundo fala, legal, a ideia é divertida, mas é idiota, eu não vou fazer. Eu falo, vou fazer. Porque, tipo, no final, você teve uma ideia, tipo, mano, um nóia. Se eu falasse pra você, vou fazer um quadrinho de 60 páginas do Cebolinha com cabelo de maconha batendo punk. É divertido, mas, maior trampo fazer. Mano, ele fez, tá ligado? É tipo esse rolê. O Vitor Belo, a gente tem umas ideias idiotas, eu falo, vou lançar. E aí acaba sumindo. Quando eu precisava, eu falo, mano, lembra aquela ideia do Nicolas Cage? Vamos fazer? Tem um quadrinho dele que ele vai fazer com o Nicolas Cage que vai ser foda. Guarda o que eu tô falando, que é tipo o Nicolas Cage recebe uma carta do quadrinista brasileiro que vai fazer um quadrinho dele. E aí ele pega bem pra caralho e vem pro Brasil pra fazer um filme sobre o quadrinista fazendo um quadrinho dele, assim. Só que aí o Nicolas Cage começa a ficar doido, achar que ele é o personagem. E mata o quadrinista e continua desenhando. Pode crer. Só que, cara, isso é as 3 primeiras páginas que o Vitor Belo falou pra mim. Essas são as 3 primeiras. Então,
eu fico querendo ver, mano, que bosta que ele vai, tipo, inventar, mano, porque é muita coisa doida. Então vai ser tipo a segunda história da história com um tipo de, sei lá, metalinguagem falando de diversos quadrinhos. Você tinha pensado nisso já? Cara, eu não tenho esse termo bonitinho que nem você fala. Desculpa aí! Não, eu não tenho, mano. Não, mas assim, nós se passa numa convenção de quadrinhos fictícia e tal, daí você tá falando que o Victor tá... Sim. Então tem isso, né? Eu não sei se alguém comprou o Noia no primeiro dia da Ultra Fest, leu, e foi no segundo dia, sacanar, evento de quadrinho e tal, os caras lá. Teve até uma hora que tava os dois personagens, tava eu e o Berger lá assim, e a gente falou, mano, parecia um Cebolinha que a gente mata, sai na porrada. Mas tinha uns punks bem... Tinha um punk lá que ele Tinha chegou. um punkzão mesmo lá. Igualzinho no tipo, visu. é. Aí eu falei, compra esse quadrinho aí, um Cebolinha que mata punk. Ele olhou pra mim, eu falei, mata punk. Depois eu vi esse mesmo cara aí lendo lá. Então, ele leu. Eu não sei se ele pegou mal, matou os punks, e jogou, eu falei, comprou, foda-se. Só perguntas? Da capa do Rogério, assim, eu achei umas palavras mais diferentes. Foda pra caralho essa capa. Qual foi, assim, como é que surgiu isso aí? Mano, De meio massinha, assim. então, é o Vitor Valença, é Mofazu, acho que é Mofazu o quadrinho dele, Mofazuzinho, né? E quando eu comecei a história, eu tentei entrar em contato com os pessoal que fazia uns desenhos podres que eu gosto, assim, falando, vamos lançar. Por isso que eu fui falar com você, falei com o Berger, que vai fazer ainda alguma parada, vou pagar milhões pra ele. E falei com o Vitor Valença. Só que aí ele fala, putz, fazer um quadrinho é trampo, né? Muita página. Eu falei, então faz o seguinte, cara, você tem uns desenhos de massinha foda que ele faz de zoeira. Eu falo, cara, massinha é animal os rolês de massinha. E eu não vejo em nada, tipo. Sei lá, tô vendo uma capa com porra de massinha. Mas seria legal, não seria? Tem essa porra do Rogério. Só que aí eu falei pra ele, mano, faz o seguinte, quadrinho é foda, faz uma capa. O Berger também. Eu lancei um quadrinho, acho que foi ano passado, no Natal, especial de Natal. Eu falei, você não tá afim de fazer o quadrinho inteiro? Faz uma capa também. Então, às vezes, quando o quadrinista não consegue fazer um quadrinho, eu chamo de fazer uma capa foda. E, mano, massinha é animal, tipo, e ficou bem a ideia do Rogério, que é tipo desenho animado. Me lembra uns desenhos dos anos 90, que é tipo. Tinha aquela introdução de massinha, meio escrota, assim. Aí eu falei, perfeito pro Rogério, tipo, umas cores retardadas, com massinha. Fiz uma montagem escrota e não pode pensar muito, senão fica ruim, entendeu? Tipo, a contracapa dessa porra, tipo, os passarinhos muito mal desenhados, mas tipo, é do Mozini, então é legal pra caralho. É tipo meio uma pegada demo de banda, que o desenho é ruim, mas foi o baterista que fez, então é legal. Mas a capa foi, tipo, eu sempre quis fazer um negócio de massinha, mas eu não faço. Aí eu encontrei o Vitor Valença de fazer umas massinhas, falei, cara, quer fazer? Aí, pô, mas eu faço de zoeira, nem vou cobrar. Eu falei, mano, você faz massinha, eu vou pagar, você faz essa porra. Aí eu cobrei ele, demorou pra caralho, mas tinha que fazer a massinha. Aliás, eu queria fazer um stop motion do Rogério, ia ser legal. Se alguém souber dublar papagaio aí. Eu tava pensando também sobre o morcego cérebro de Vênus que você traduziu. Pra quem não sabe, esse é um quadrinho que a Mina publicou, né? Que são de quadrinhos publicados pré-Comic Code, né? Que foi uma reação de um conservadorismo imenso nos Estados Unidos, década de 50. Hoje a gente está vivendo algo meio tipo parecido, de um monte de político reaça, malucos, tá vendo a polícia cada vez mais intensa e pesada, matando gente simplesmente matando pessoas na rua. Você reflete nisso, por exemplo, enquanto você está fazendo essas coisas? Porque depois que surge o Comic Code e dá essa infantilizada geral nos quadrinhos americanos, tem uma reação imensa de um surgimento de contracultura aí, que são os quadrinhos mais pesados, mais transgressores que surgem. A gente está vivendo isso tudo agora. Para você também tem uma missão disso, de, por exemplo, de se propor a transgredir de alguma forma quando esse cenário é tão conservador assim? Para vocês, no caso, tem alguma reação em relação a essa... Eu sim. Até no Cavalo de Teta eu acho mais incendiária a história, assim, do que o próprio Noia, assim. Embora o Noia possa ter uma leitura bem pesada, assim, né, em termos de...
essa ligação com... Para algumas pessoas eu estava meio que sumarizando da seguinte forma: o que aconteceria se Cebolinha fosse cooptado pelo Movimento Brasil Livre e armassem ele, sabe? E é um pouco isso, assim, a trama subjacente e tal. E o Cavalo de Teta é aquela coisa que eu estava falando lá, é meio um vômito, assim, né, cara? Uma coisa muito, um lugar muito obscuro e soturno, assim. Mas também é uma fantasia recorrente, assim, assassinato político. E sem querer soar muito o Rafa Campos Rocha, assim, mas é uma coisa que a gente compartilha, assim, cada um ao seu modo. São fantasias bem infantis, escapistas, realmente, né? Se fossem levadas a cabo, seriam a pior coisa possível, mas no gibi funciona, né? Eu acho que essas narrativas, elas refletem muito, né, os temores de cada época, né? No caso dos Morcegos Cérebro era o medo de... talvez o medo não seja o termo, mas um encanto com a possibilidade de vida extraterrena e o medo do apocalipse nuclear, né, que permeia todas as histórias. Tem outras coisas, um subtexto mais sutil também, por exemplo, algumas histórias são profundamente misóginas, assim. E eu acho que, enquanto eu traduzia, assim, eu estava pensando que vários desses caras eram veteranos de guerra, coisa assim, e tinha aquela paranoia do soldado que é destacado, vai ficar não sei quantos anos fora, deixar a família para trás, o que aconteceu com a minha mulher, será que eu sou corno? Então essa coisa né, as mulheres às vezes são retratadas com criaturas um pouco pérfidas e não dignas de confiança por esses homens, assim, é bem um reflexo de um tipo de paranoia específica da época, né, sempre por um prisma masculinizado e tal. Algumas histórias são bem... dão um calafrio ainda hoje, assim. Uma delas chama Cripta do Amanhã. Eu fiquei muito cara, assim, quando chega ao final da história, é meio o mais absoluto niilismo, assim. Eu fico pensando numa criança de 10 anos de idade lendo isso, de fato, devia ser uma coisa muito zoada, assim, né? Então você acha certo o código dos quadrinhos? O quê? O código aí? Não, eu não acho, cara. Eu acho que não deve ter um mecanismo de censura. Por exemplo, a gente colocou aqui na capa por uma decisão nossa, proibido, né? Cínica, é pra vender mais. Proibido para menores de 18 anos, mas e essa coisa da devastação nuclear é uma coisa recorrente ali, né? E algumas são também meio metáforas, assim, para ferimentos de guerra, são coisas bem do período mesmo, assim. E novamente, assim como esse negócio de assistir vários filmes slasher em sequência cria uma forma, assim, na sua cabeça, isso sempre vai acontecer, essas histórias têm muito disso também, assim, né? Mas de uma maneira um pouco, aquele negócio do twistzinho final, que às vezes é a grande chave da história. Você sabe que vai dar no finalzinho. E aí às vezes é uma bosta, às vezes caga um negócio, assim, ou não faz sentido, assim, né? Tipo... tem uma história que tem aqui em especial, que ela é bem interessante, né? Todas são a seu modo. Quem sou eu para falar de um roteiro que não fecha, né? Mas tinha uma que eu tive dificuldade de traduzir para tentar entender o final, porque ela lida com reencarnação, certo? Mas é tudo reencarnação a título de metáfora, porque é um cientista que está descobrindo como, né, reanimar corpos e coisa assim. E a uma certa altura a história tipo migra para um negócio sobrenatural, assim, a máquina faz a pessoa reencarnar. Isso aqui não é bem explicado. Eu fiquei, o que está faltando página aqui? Daí eu fui ver, consultei, não, era aquilo mesmo e tal. Então tem alguns saltos de lógica, assim, e um certo rudimento no pensar. Tem várias informações científicas que já estão desacreditadas, foram retificadas nas últimas décadas, enfim, que acrescentam um charme muito especial para essas histórias, assim, né? Essa tentativa ingênua de sei lá qual é o intuito desse tipo de ficção científica, assim, porque não é uma ficção científica elaborada e debruçada sobre questões especulativas. Ela tem um parentesco mais forte com o gênero de terror, na minha opinião, assim. Essa história que dá título, por exemplo, é absolutamente sinistra. São os morcegos cérebro, que são parasitas que ficam tipo montados em cima da cabeça da pessoa. A pessoa está com os olhos mortos, assim, tipo, morta por dentro, e em cima tem aquela criatura anexada, assim, com olhos absolutamente macabros, né? E eu acho que essa história do Basil Wolverton